Representando a Câmara dos Altos Campinas, convidamos o vereador André von Zuben. Por gentileza, obrigado pela presença, vereador André von Zuben. Convidar o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Fernando Pulpo, por favor. Bem, já que choveu, uma pena que foi pouco, né? Convidar o presidente da Sanasa, Arlindo Lara Romeu, super contente porque choveu. Homem que vai chover. E convidar também a diretora do Departamento de Planejamento, da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, a Carolina Maracá, por favor. Bem, esse encontro marca, então, o novo plano diretor estratégico. Muito obrigado às seguintes presenças: o senhor Mário Dino Gadioli, presidente da SEASA, a Valquíria Sonati, que está representando o secretário Vandão, o senhor João Gonçalo Eugênio, que é gerente regional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, José Amorim de Marzo, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Agronegócio, Elton Narraspuri, presidente da Apicamp, a Maria Belo, que está representando o vereador Rossini, aqui também presente o Carlos Alexandre Silva, presidente do CONDEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente, e também aqui o diretor Rover Ribeiro, do Departamento de Informação de Dados e de Cadastros da Secretaria de Planejamento. E também aqui os palestrantes desse encontro, os arquitetos e urbanistas Eduardo Nobre e Elizabeth França. Muito obrigado pelas presenças. Então, nós começamos com o secretário Fernando Pulpo de Planejamento. Por gentileza, boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos vocês, os representantes de entidades, de instituições, de conselhos aqui presentes, alguns secretários que também estão aqui, diretores, a equipe da CEPLAN, e também ao presidente da SANASA, Arlindo Lara Romeu, ao representante da Câmara, nosso companheiro André von Zuben, nosso companheiro também, o Henrique, que como vice-prefeito e representando o nosso prefeito aqui, agradeço muito pela presença também, Henrique, e a Carolina Maracá, que é a nossa diretora de planejamento. Então, para esse momento inicial, só gostaria, depois eu vou voltar ao tema, mas que o seminário Novo Plano Diretor Estratégico, Críticas e Reflexões, que é a nossa atividade de hoje, através dos nossos palestrantes, que eu também já agradeço antecipadamente a presença, o professor Dr. Eduardo Cunha, a professora doutora Elizabeth França, que depois vão proferir as suas palestras e depois nós vamos abrir o debate. Ele é praticamente o início de um processo que nós estamos abrindo de debate sobre o novo plano diretor, a revisão do plano diretor de nossa cidade. É um novo plano diretor, que nós vamos voltar um pouco depois a esse tema. E, nesse momento, eu gostaria de, em primeiro lugar, passar a palavra para o André von Zuben, representante da Câmara, para fazer o seu pronunciamento. Obrigado, André. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Carlina, presidente da SANASA, Carolina, nosso vice-prefeito, Henrique. Bom, meus amigos, minhas amigas, parabenizar a Secretaria de Planejamento pela iniciativa, porque essa é uma questão crucial para a nossa cidade. A discussão, a revisão do nosso plano diretor. Nós temos até 2016 para concluir essa nova versão do plano, e nada mais oportuno do que iniciarmos com bastante antecedência, ou com uma antecedência necessária, para que essa discussão se faça da melhor forma possível, com a profundidade que se espera, buscando discutirmos que cidade que nós queremos, né? O que nós vamos fazer dessa cidade a partir do plano diretor.
Também está já andando os debates sobre a nova lei de uso e ocupação do solo, que junto com o plano diretor são ferramentas fundamentais em qualquer planejamento urbano. E até por já ter tido a oportunidade de ser secretário de Habitação e presidente da Coab aqui de Campinas, eu diria que vou procurar me empenhar bastante na Câmara Municipal para acompanhar todo esse debate, dando a contribuição pela experiência já vivida, mas também mobilizando os demais vereadores no sentido de acompanharmos essa discussão, uma vez que ela vai culminar com o debate na Câmara Municipal, na formulação da lei, que vai passar a vigorar assim que aprovada. Então é muito importante que os vereadores estejam bem ao par de todo esse debate, dessa profundidade de discussão, para que as decisões lá tomadas a respeito sejam as mais corretas e as melhores possíveis dentro dessa visão moderna que se pretende construir no plano diretor. Então, trago aqui a palavra em nome da Câmara Municipal, nosso presidente Campos Filho, acredito que em nome de todos os vereadores posso afirmar da importância desse debate e saudar mais uma vez a iniciativa e colocar a Câmara à disposição para, inclusive, alguns debates que possam ter interesse em fazermos lá no plenário da Câmara, para mobilizar, para poder ajudar também. Queria colocar à disposição esse espaço da Câmara também para os debates que precedem a formulação do novo plano. Muito obrigado. André, muito obrigado. Acho que não só a presença aqui hoje, mas as palavras que o André externou aqui, sem dúvida nenhuma, o Poder Legislativo tem uma importância fundamental nesse processo, porque vai ser o Poder Legislativo que, ao final de todos os trabalhos, vai, através de um projeto de lei de iniciativa do Executivo, vai realmente debater o plano e aprovar o novo plano diretor, que vai passar a vigorar a partir da sua promulgação, mas antecedido pela aprovação da Câmara Municipal. Então, sem dúvida nenhuma, a participação efetiva da Câmara, assim como de outros setores da sociedade, é fundamental para o sucesso do novo plano. Quero passar a palavra para o Arli, presidente da Sanasa, e também, sem dúvida nenhuma, por estar numa empresa de saneamento básico de Campinas, própria de Campinas, e todo o histórico que a Sanasa tem, também é fundamental a sua participação. Arli. Boa tarde a todos, todas. Eu quero inicialmente cumprimentar o nosso vice-prefeito Henrique Magalhães Teixeira, aqui representando o nosso prefeito Jonas Donizete, o André Bonzubi, vereador, representando a Câmara Municipal de Campinas, a Carolina Baracate, e cumprimentar o secretário municipal de Planejamento, Fernando Porto. Saudar os dois ilustres conferencistas, o doutor Eduardo Nobre e a doutora Elizabeth França. Nós estamos ansiosos por ouvi-los. Fernando, eu quero parabenizá-la aí por essa grande iniciativa, oportuna. O nosso país sofre de um mal crônico, que é a questão do planejamento, não é? E muitos problemas, muitas situações poderiam ser evitadas se nós dessemos mais atenção no planejamento, não é? Então, eu fico feliz de ver que a Secretaria cumpre um papel extraordinário, né, na discussão desse assunto. E não deixe de considerar a questão hídrica. Isso tem que estar agora, esse assunto tem que estar agora aí na pauta do dia de qualquer planejamento. A água tem, o que nós precisamos é guardar a água, viu? Eu estava vindo para cá ali, fiz questão de pisar na poça d'água ali, porque eu vi que estava chovendo, viu? Sem dúvida, a questão da crise hídrica tem nos atordoado, a crise vai passar, né? Mas vai deixar lições importantíssimas para todos, para governantes, gestores,
né, e para a população em geral. Em Campinas, nós já tivemos uma redução do consumo de mais de 20%, cerca de 25%. E em razão disso, perdemos o faturamento também. Né? A Sanasa vive de vender água. Né? Então, uma situação muito difícil, né, que hoje essa região de São Paulo vive, né? Mas que, se Deus quiser, nós vamos conseguir juntos passar por esse momento tão difícil e uma série de ações de enfrentamento, né, nós vamos ter que adotar. Cara é não ter água. Né? A água é vida. Sem água a gente não consegue viver. Né? E eu penso que as medidas a médio e longo prazo que já foram anunciadas, né, uma das mais importantes, a construção dos grandes reservatórios aqui na região do Pedreiro, a transposição do Jaguari-Atibaia, né, sem dúvida, uma vez concluídas essas obras, nós vamos ter garantia isso, tá? Mas parabéns pelo evento, tá bom? A Sanasa se coloca inteiramente à disposição no que puder colaborar. Muito obrigado, um grande abraço a todos. O Arli passou alguns meses sem dormir direito, né, Arli? Mas agora as nuvens no horizonte vão aliviando essa tensão toda que todos nós vivemos esse ano, durante esse ano todo, e esperamos e, sem dúvida nenhuma, torcemos muito para que esse final de ano e o começo do ano que vem seja um ano pródigo em chuvas, e chuvas que possam repor as reservas do Cantareira e de outras reservas que nós precisamos para ter água e a qualidade que a Sanasa apresenta. Eu quero passar a palavra agora para o nosso vice-prefeito, o Henrique, e desejar aí. Bom, obrigado, secretário. Queria dar boas-vindas a todos vocês. A gente tem a casa, acho que 70% aqui hoje, cheia. Para um dia como hoje, logo depois do almoço, a gente fica bastante contente, né, pelo interesse da sociedade como um todo. Então sejam bem-vindos. Cumprimentar o vereador André Bonzubi, vi aqui também o vereador Paulo Búfalo, cumprimentá-lo, agradecer a presença. Fernando Cuco, nosso secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. O Arli, que nos falou agora, presidente da Sanasa. Aqui ao meu lado a Carolina Barracá, diretora do Departamento de Planejamento. Os palestrantes, Eduardo Nobre e Elizabeth França. Muito obrigado. Aí daqui a pouco eles vão nos brindar aí com o seu conhecimento. E eu acredito que esse é o intuito de todos nós aqui, beber de fonte erudita como a de vocês. Eu acredito que muito já tem se discutido a respeito desse novo plano diretor, especificamente do LOUS, né, da Lei de Uso e Ocupação do Solo. E eu poderia aqui, pelo que a gente tem ouvido, destacar 3 pontos que são essencialmente, eu acredito que aqui vai se falar muito mais, mas numa noção básica aqui, a verticalização de áreas de boa infraestrutura, a flexibilização de regras para locais, para poder haver serviços, indústria, comércio, residência nos mesmos locais, e a eliminação de textos subjetivos. Né? Eu queria aqui, conversando hoje no gabinete a respeito do planejamento da cidade, né, a gente pesquisando um pouco para participar aqui do evento, secretário, veio a lembrança de uma frase que eu acho que representa bem essa questão do planejamento, que de fato, como ele disse,
veio muito tarde na cultura brasileira, na administração pública brasileira, né, a ser levada com mais seriedade. É uma frase de Sêneca que fala: ao homem que não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Né? A gente precisa saber para onde vai. Eu acho que aqui é o espaço para se discutir isso junto com a sociedade, junto com as entidades, a sociedade civil, os meios acadêmicos, o Ministério Público. A gente vai começar agora um grande debate e a contribuição vai ser muito grande de todos vocês. Então, no mais, é agradecer a participação. A gente constrói a cidade juntos, a gente pensa a cidade juntos, e a gente está aqui para isso. Muito obrigado para todos, desejo boas palestras, uma boa edição a todos e muito obrigado. Bom, então, feita essa abertura, eu proponho que a gente desfaça essa mesa para que os presentes aqui na mesa fiquem à vontade, e eu peço que a Carolina permaneça na mesa para ajudar a dirigir os trabalhos. Agradeço mais uma vez ao presidente Arli, ao vereador André e ao nosso vice-prefeito Henrique Magalhães. Bom. Bem, gente, eu vou fazer uma rápida apresentação, daqui a pouco, e também a IMA, através do Viola, vai fazer depois a apresentação de um aplicativo que a IMA criou para que possa a sociedade acessar o debate e sugestões para o plano diretor. Em primeiro lugar, quero dizer que esse seminário ele já faz parte de um conjunto de outros debates que nós tivemos nos últimos meses, alguns promovidos pelo Conselho das Cidades, pelo Concidades, e outros promovidos pela própria Secretaria. Nós optamos por, nesse início, nessa fase assim, anterior a realmente a abertura de um debate mais amplo sobre o plano diretor, porque esses debates vão criando um conjunto de conhecimento, de conceitos, e que, sem dúvida nenhuma, vão ser objeto de um debate muito mais amplo. O próprio plano de trabalho também, uma versão inicial já está pronta, e assim que nós finalizarmos internamente na prefeitura, nós vamos apresentar aos conselhos, a outros, como o grupo revisor da legislação urbanística, que existe através de um decreto do prefeito do ano de 2013, e outras instituições, até como a Câmara Municipal mesmo, quando nós fizemos o plano de trabalho da revisão da lei de uso e ocupação do solo, nós fizemos várias apresentações, para que a gente tenha um plano de trabalho que, desde a revisão do plano diretor e da luz, desde o seu início, já tenha a participação efetiva de setores da sociedade, setores mais organizados, e também, obviamente, da população como um todo, que na própria revisão da lei de uso e ocupação do solo, que já está em curso, durante um certo período, tinha uma enquete através da internet, que houveram, acho que quase 3.000 participações, né? Foi muito importante. Esse aplicativo que a IMA está desenvolvendo também faz parte desse processo. Ou seja, o plano diretor, ele é um assunto que tem a capacidade de trazer, no outro debate que nós aqui também realizamos, tinham cerca de 200 pessoas, hoje também está um público próximo a isso, ou seja, isso já expressa a importância e o interesse que os diversos setores da sociedade, a própria população, têm com relação a esse processo de discussão do plano diretor. Por quê? Porque o plano diretor, sem dúvida nenhuma, nós estamos fazendo uma revisão dele, que é instituída pelo Estatuto da Cidade, né? Após 10 anos, cada 10 anos, no mínimo, aliás, no máximo, tem que ter uma revisão do plano diretor, é porque o plano diretor, como aqui já foi falado, ele é um instrumento fundamental onde nós vamos estabelecer não só os princípios para o desenvolvimento urbano e também rural do nosso município, como também vai estão lá inscritas as diretrizes
e um conjunto de ações de intervenções urbanas, onde nós pretendemos, num determinado prazo estabelecido, construir uma cidade melhor do que nós temos hoje, considerando, obviamente, todo o histórico do município, a situação presente, um diagnóstico, mas, fundamentalmente, abrindo novos horizontes, para que nós tenhamos uma cidade com uma qualidade de vida, com condições de vida, com uma qualidade de vida cada vez melhor para o conjunto da população. Uma cidade como Campinas, sede de uma região metropolitana extremamente dinâmica, então o plano diretor também tem que levar em conta essa inserção do nosso município no conjunto da região metropolitana, do nosso estado, inclusive do nosso país. Campinas é uma cidade que tem fluxos, inclusive internacionais, extremamente importantes, né, com exportação, importação. Tem o aeroporto de Viracopos tendo um processo intenso de ampliação. A previsão é que dentro de talvez aí uma década, 2 décadas, estejamos aí em torno de 50, 60 milhões de passageiros por ano, além de ser hoje o maior, já é hoje o maior aeroporto de cargas. Então, o plano diretor ele tem que refletir não só essa realidade, mas como nós vamos transformar o conjunto da cidade, né, poder público, poder privado, a própria população, nós vamos transformar Campinas numa cidade cada vez melhor. Esse é o grande objetivo do plano diretor. De acordo com os estatutos da cidade, nós também colocamos esses instrumentos que dá prioridade para a função social da propriedade e da própria cidade. Talvez isso seja um parâmetro extremamente importante. E ele tem esse caráter de estratégico, porque nós pretendemos transformar essa revisão não apenas numa revisão, às vezes até só normativa, ou só para cumprir a lei, né? Ou na linguagem do futebol, cumprir a tabela. A partir do próprio prefeito, da própria administração, né, nós temos que, sem dúvida nenhuma, fazermos um esforço enorme para construirmos, né, um novo plano diretor. E um plano diretor estratégico, porque ele não se limita ao seu horizonte de revisão. Nós temos que ter uma interferência que tem que ter um horizonte mais amplo e, portanto, obviamente, tem que ter objetivos também estratégicos. E essa elaboração tem que ser uma elaboração que seja, é lógico, coordenada pelo poder público, sem dúvida nenhuma, porque é uma atribuição legal do governo municipal, do poder executivo e, particularmente, da Secretaria de Planejamento, mas ninguém duvida, obviamente, que a participação das demais secretarias, dos órgãos da administração direta, dos conselhos municipais, das entidades, dos diversos segmentos da sociedade, né, tem que ser um plano diretor, uma revisão do plano diretor participativo, porque é a maneira como a gente pode pactuar um conjunto de uma nova legislação para que realmente ele possa ter condições de ser aplicado, de ser desenvolvido, né? Então não basta elaborar o plano diretor, tem que levar ele à frente. Então eu vou rapidamente fazer uma exposição, só para a gente ter... Pode começar. Então, qual o objetivo do plano diretor? É estabelecer um processo permanente de construção de políticas e avaliação de ações com vista à construção de uma cidade acessível e justa a seus habitantes. Eu acho que quando a gente coloca certos valores, certos objetivos, né, e nós temos que também criar os instrumentos que garantam, ou que pelo menos contribuam efetivamente para que esses objetivos sejam cumpridos. Então, eu acho que além de outros pensamentos que nós podemos desenvolver em torno, né, do objetivo do plano diretor, talvez esse seja aquele que sintetize um outro conjunto de objetivos mais gerais do plano. E ele tem também como uma das suas condições atender o prazo de revisão colocado pelo Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é de 2001. Eu acho que o Arli pegou bem aqui, né? Assim, tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estão aqui também pensa o seguinte: ainda nós temos uma tradição muito pequena de elaborar o planejamento. Não é só o planejamento urbano, é o planejamento do município, o planejamento de outras áreas. E de alguns anos para cá, essa questão tem assim, se tornado cada vez mais importante, né? Porque sem estabelecer
elaborar planos, estabelecer objetivos, estabelecer metas, nós ficamos sem capacidade de avaliação das nossas ações e das ações mais gerais. Então, e nós temos que cada vez mais incorporar essa questão do planejamento para que a gente realmente possa ter objetivos e metas que sejam possíveis de ser monitoradas, de serem avaliadas e chegar à conclusão de seu sucesso, de por que teve sucesso, por que não teve sucesso e eventuais correções. Avaliar, então, o sistema atual de planejamento, ou seja, nós temos que estabelecer sistemas de acompanhamento, de monitoramento, que nos dê, através de indicadores, que nos dê realmente condições para avaliar o nosso planejamento, repensar a cidade e propor diretrizes para o seu crescimento ordenado. Isso talvez seja um dos maiores desafios do poder público e, inclusive, tem que ser cada vez mais hoje, tem que ser uma preocupação também dos outros setores, em particular dos setores privados que constroem dia a dia um conjunto de intervenções urbanas. Pode seguir? Também pelo Estatuto da Cidade, hoje nós temos que ter a preocupação com o desenvolvimento da totalidade do território de forma equilibrada, ou seja, antes até a palavra desenvolvimento urbano hoje, ela já fica um pouco defasada, porque a partir do Estatuto da Cidade nós não podemos mais apenas desenvolver o planejamento urbano, nós temos que fazer o planejamento de todo o território municipal, ou seja, inclui a área urbana e a área rural, né? Isso é muito importante, porque normalmente existem conflitos, né, de ocupação e uso do solo, e a fronteira desse conflito mais importante é exatamente vamos dizer, esse momento em que deixa de ser território da área urbana e passa a ser um território rural. É uma fonte assim interminável de conflitos. Também uma cidade ambientalmente sustentável. Eu acredito que essa questão do meio ambiente, a questão de se juntar, a questão social, a questão ambiental, a questão econômica, para que a cidade tenha um desenvolvimento sustentável, é uma questão cada vez mais importante e presente na vida do nosso país, na nossa vida cotidiana. Essa questão da qualidade de vida da população com acesso e garantia, que são questões constitucionais, inclusive, né? Acesso à moradia, transporte, equipamentos e serviços públicos, são itens que, sem dúvida nenhuma, têm que fazer parte da revisão do plano diretor, já existe nos planos diretores anteriores, mas cada vez nós temos que estar com esses temas mais presentes e mais planejados, fomentar o desenvolvimento econômico, considerando as potencialidades municipais e regionais. Nós sabemos que a economia é a base do processo de produção, de distribuição e, portanto, também o desenvolvedor das diversas atividades econômicas. Então, o planejamento, o desenvolvimento econômico é uma das questões centrais para a construção de uma cidade cada vez melhor. A articulação com o desenvolvimento regional, a região metropolitana de Campinas, que tem cerca de quase 3 milhões de habitantes, né? Não é uma região, é uma das principais regiões metropolitanas do país. Campinas é a 11ª, 12ª cidade a nível de importância do Brasil, né? Economicamente também extremamente bem colocada. E aí um pouco a legislação que rege a questão do planejamento e desenvolvimento urbano e rural, que é a Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, a Lei Orgânica do Município e o próprio Plano Diretor atual existente. A Constituição Federal, principalmente no seu artigo 182, ela coloca já algumas diretrizes para o planejamento urbano, né? O Plano Diretor como instrumento da política de desenvolvimento urbano, e agora eu acrescento, tem que ser rural, a obrigatoriedade da revisão a cada 10 anos, que eu já me referi, e no Estatuto da Cidade, no seu artigo 40. O Estatuto da Cidade ele se refere ao artigo 182 e 183 da própria Constituição Federal.
é parte integrante do processo de planejamento municipal, né, do Estatuto da Cidade, a sua abrangência em todo o território, as diretrizes incorporadas ao plano plurianual, que é também colocada pelo Estatuto da Cidade. Embora já existisse uma preocupação anterior, não basta a gente, às vezes, elaborar o plano diretor. Nós temos também que ter uma interface importante com as questões de onde estão as origens, né? De onde vêm os recursos para que realmente aquele planejamento possa ser efetivado. Então, ele tem que ter uma articulação extremamente importante com a legislação toda referente à questão financeira. Ou seja, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, e a lei orçamentária anual, que é a LOA. A questão do processo participativo, com audiências e debates públicos, essa questão, eu tenho assim uma opinião, toda a nossa equipe tem uma opinião, que nós temos que buscar alterações assim significativas, se não profundas, pelo menos significativas nesse processo de participação. Porque eu já participei, acho que todos aqui já participaram de inúmeros processos de participação, de debate, e nós, assim, pelo menos uma avaliação que eu tenho, às vezes no final do processo, muitas pessoas ficam pensando assim, ué, mas no que eu contribuí mesmo? E a gente fica pensando, como é que foi mesmo o resultado líquido dessa contribuição? Então, e muitas vezes a gente fica insatisfeito ou fica frustrado com esse processo. Então nós temos que pensar novas maneiras e maneiras mais efetivas, mais eficientes, de que realmente essa participação da sociedade possa ter vamos dizer, estar representada, estar presente no novo plano diretor. Então essa acho que é uma questão fundamental para todos nós, e a gente tem que pensar não só na sociedade, naqueles segmentos mais organizados, mas também em segmentos da sociedade que tem muito a ver, tem muito interesse no plano diretor, mas às vezes não tem nem a consciência plena desse processo. Então nós temos que ter essa preocupação, e aí é que eu digo, a gente mobilizar diversos setores, a gente tem uma capacidade maior também de mobilização do conjunto da população, do conjunto da sociedade. E uma questão também central é a questão da publicidade dos documentos elaborados. E discutindo com a nossa equipe, eu sempre falo, nós temos que colocar para o gabinete, para as outras secretarias e para outros segmentos, nós temos que buscar também inovar nessa questão. Nós temos que transformar, e essa sala cheia do jeito que ela está, indica exatamente que nós temos há potencial e há possibilidade de que a gente transforme a questão da revisão do plano diretor numa questão social, amplamente social e amplamente participativa. É uma questão que ou a gente valoriza e busca, né, esses objetivos, ou então nós vamos ter assim, talvez certas frustrações devido a gente não ter alcançado certos resultados. Então uma campanha de publicidade, né, durante todo o processo, é fundamental. Essa é a nossa opinião enquanto equipe de planejamento. A lei orgânica também, municipal, nos seus artigos 172 a 180, também se refere à questão do plano diretor como instrumento de política de desenvolvimento e expansão urbana do município e também desenvolvimento rural. Diretrizes gerais a serem contempladas pelo plano diretor, a questão urbanística, a questão habitacional, ambiental e outras questões. Quer dizer, tem mais algum? Aí também está a estrutura da legislação municipal. A lei orgânica do município, que se refere diretamente ao plano diretor e se refere a esses aspectos: uso e ocupação do solo, parcelamento do solo, código de obras. É uma questão, nós temos relativamente pouco tempo, mas é necessário que a gente encontre os caminhos de enfrentamento desses problemas. O André, nosso vereador, acho que ele está aqui ainda, né? O André se referiu à questão da Câmara, né? E nós estamos com um processo em andamento da revisão da lei de uso e ocupação do solo. Nós já temos os estudos internos, assim, pelo menos para iniciar,
um debate sobre a questão do parcelamento do solo, do Código de Obras. Nós temos que juntar com outras secretarias que também têm muita afinidade com essa questão, para poder desenvolver, assim como existe um grupo revisor da legislação urbanística, e nós temos também que acelerar esse processo de trabalho para que, pelo menos aquela legislação fundamental do ponto de vista do desenvolvimento urbano, a legislação urbanística, ela seja revista até para responder a necessidades que hoje todo mundo reclama, que é a morosidade, muitas vezes, que nós do poder público temos na análise e aprovação de projetos de empreendimentos imobiliários, de outros projetos, inclusive unifamiliares, e de outros temas. Então, nós também temos que aproveitar esse processo para fazer alterações nessa legislação, de modo que transforma essa legislação numa legislação mais clara, mais fácil de ser compreendida, de ser seguida, e também que facilite a análise dos órgãos municipais com relação à legislação urbanística, e obviamente acelere, dê como consequência, uma das consequências, o aceleramento desse processo de análise e aprovação. Isso, o prefeito tem insistido muito nessa questão, com toda a razão, né? Não vou nem falar do passado, porque todos nós sabemos muito bem muitas coisas que ocorreram no passado recente, e nós temos que, como o prefeito fala, virar essa página e entrar num novo período da história político-administrativa de Campinas. Era isso que eu gostaria de colocar aos senhores, né? E vou chamar rapidamente o Piola para fazer a apresentação do aplicativo, hoje muito em moda, de utilização de tecnologia para participação em processos. Tá bom? Obrigado, e chamo o Piola para sua apresentação. Boa tarde. A partir das reuniões do grupo de revisão da Lei Uso e Ocupação de Solo, surgiu a ideia de a gente criar um aplicativo que fosse, como o secretário acabou de enfatizar, colaborativo e ao mesmo tempo fosse bem simplificado para exercício de algumas tarefas que foram determinadas para esse grupo. A tarefa que a gente informatizou a princípio é a leitura da cidade, que se chama de leitura da cidade. Essa ideia, no fundo, acabou evoluindo um pouco, e na verdade vai ser um pouquinho mais ampliada, vai ser um portal que a Secretaria de Planejamento chamou de Participa Campinas. Tá? Esse aplicativo foi desenvolvido assim, num tempo recorde, né? O pessoal ainda está validando, o pessoal da Secretaria ainda está validando o aplicativo, mas a nossa intenção é dia 15, ele está no ar já na Google Store, tá? Na Google Play. Tá? A partir do momento que ele for baixado, né? Aqui eles são um visual comum de smartphones, e para tablets também vale, tá? Ele é feito para tablet também. O íconezinho já foi pensado mais ou menos com essa interface visual que a Secretaria criou. Tá? Você ativando o programinha, o aplicativozinho, tá? Por favor. É uma tela de entrada, que ele vai ter algum texto explicativo sobre, né, a participação nesse processo. Aí já é a partezinha que eu expliquei. Teoricamente vai ser um portal, em que vai ser um aplicativo, um portal para vários aplicativos. O primeiro que a gente está estabelecendo é o de leitura da cidade. Aí tem um pequeno texto, né, explicando sobre o que é esse exercício de leitura da cidade, né, por favor. Aí o ponto. Todo smartphone hoje em dia, o tablet, já vem com GPS. Então, a partir do momento que você ativa, ele já vai te localizar geograficamente no local. Tá? Nesse caso aí, esse teste foi nesta rua, e aí escolhe-se o tipo do objeto a ser mostrado, né, na ideia como boa prática de urbanismo. Tá? Não é obrigatório ter o GPS. Você pode identificar por endereço, depois a gente localiza, vai fazer uma localização. Tá? Mas ele já carrega imediatamente. Ali, no tipo, é obrigatório, tá? Evidentemente é obrigatório escolher qual o melhor exemplo. Aí ele vai te permitir tirar uma foto ou usar uma foto já armazenada no seu dispositivo. No caso da foto, ele já vai anexar a posição geográfica da foto. Né?
localizar fotogeograficamente. Aí, no caso, foi um exemplo que eu mesmo fiz, tá? É um local de Barão Geraldo, uma foto, evidentemente, dependendo do tamanho do dispositivo, ele fica mais restrito à visualização. Tá? E aí ele já posicionou, evidentemente que não é o mesmo local, tá? Ele já posicionou essa posição geográfica, nós vamos capturar e anexar no processo todo, de tal forma que a Secretaria consiga fazer a análise. E aí, no caso, por exemplo, de ser um local que não tenha indicação geográfica, ou seja, um local afastado, colocasse um ponto de referência, né? Sei lá, observatório, Pico das Cabras, próximo ao observatório Pico das Cabras, ou coisa do gênero. E na parte de baixo, que é o coração da informação, explicar por que você achou que é um bom exemplo de urbanismo, né? Aí, na parte da identificação é opcional, a gente deixou o nome como opcional, a única coisa, a informação obrigatória é o e-mail, para a gente poder realimentar depois a pessoa que, né, nos forneceu a informação. A entidade também é uma informação opcional, por causa das entidades, né, Condema ou outras entidades. Né. E aí finalizou. Finalizou, ele vai para um banco de imagens, que a Secretaria ainda vai decidir como vai ser disponibilizado, e a partir desse banco de imagens eles vão, né, criar um relatório, né, da observação da população. A ideia, eu acredito que o secretário acho que talvez vai falar nisso, a partir desse exercício, que vai ser um período controlado, é disponibilizar para ser colaborativo para a população. Né? A partir do dia 15, a gente está prevendo subir na Google Play Store, tá? É assim, a versão iOS para iPhone ainda vai demorar um pouquinho, a gente vai primeiro exercitar Android, que é um pouco mais fácil, é mais dominante, né, no nosso meio aqui. Então, é isso daí. É um aplicativo bem legal, eu acho. Obrigado. Passar para o secretário. Você vê que estamos aí na busca de utilização de tecnologias mais adequadas, mais recentes. Quero mais uma vez aí, logo em seguida eu vou passar a coordenação para a Carol, que é a nossa diretora, mas quero mais uma vez agradecer a presença dos nossos palestrantes, o Eduardo Nobre, que vai ser o primeiro palestrante, e depois a Elizabeth França, que também vai fazer a segunda palestra com os respectivos temas. Eu passo para a Carol e fico aqui dando uma força aqui, tá bom? Tá joia, Fernando. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer a gente estar aqui hoje nessa tarde de debates e reflexões e críticas do plano diretor. Eu queria fazer um agradecimento especial à nossa equipe, que não mediu esforços e o empenho e dedicação para promover esse evento hoje à tarde para os senhores. Aqui fica meu agradecimento, a loucura que é de fazer os banners, backdrop, que é essa faixa aqui atrás, que antes na minha época era painel, banner, agora é backdrop, uma coisa bem chique, né? Então, como nós estamos na era da informática, a gente achou por bem, de uma forma participativa, da população poder, através do telefone, do iPhone, do tablet, fazer uma participação conosco nessa revisão da legislação urbanística, a qual nesta revisão da legislação está enquadrado o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo. Tá? Então, dentro desse projeto macro da revisão da legislação, a gente encontra essas duas leis hoje que está em debate e em discussão aqui pela Secretaria de Planejamento Urbano. E a questão desse aplicativo, é importante a participação da população, que ela vai poder acompanhar não só essa leitura da cidade, que é você identificar os pontos de potencialidade e qualidade no município, que às vezes a gente fica esquecido, aquela praça que tem uma revitalização, aquela rua alargada que tem um uso de convívio social importante, que vocês vão poder retratar nesta atividade dentro da revisão da luz, que é da revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, mas também é um aplicativo que vocês vão acompanhar nossas reuniões, as apresentações vocês vão poder assistir e abaixar,
acompanhar as agendas da secretaria, que são as reuniões de corpo técnico e a reunião geral participativa, que tem essas reuniões onde está a equipe formada pelos conselhos, pelos representantes de classe. Então, é uma forma que a gente achou, tem outros municípios que estão também utilizando esses aplicativos, de vocês terem informação rápida. Hoje em dia, a gente preza